é campeão! Quando eu cheguei pra cá eu falei que ia fazer história! E hoje eu tô aqui fazendo história! Ronielson da Silva Barbosa, o Rony, ou como o narrador do SBT fala, Rony Rústico. Rony nasceu em Magalhães Barata, mas viveu a sua infância inteira em Vila Quadros, a 13 quilômetros da sua cidade de nascença, onde a família, para se sustentar e comprar alimento, essas coisas, eles plantavam mandioca. Rony cresceu com seus 4 irmãos e com a sua mãe, que tinha que criar os 5 filhos sozinhos, porque o pai havia abandonado a família assim que o Rony ainda era criança. A infância do Rony não era nada fácil. Ele dormia em uma cama que não tinha colchão, onde tinha que colocar papel e papelão para ficar mais confortável para dormir de noite. Quando ele não estava ajudando a família dele a plantar e colher a mandioca na fazendinha da família, ele estava jogando bola. E aí a sua habilidade, obviamente que algum dia ia ser reconhecida, e foi reconhecida pelo Grêmio. Mas não aquele famosão do Sul, né? Foi reconhecido pelo Grêmio de Vila Quadros, onde o pessoal que cuidava do clube ficou encantado, né? Ficou, sim, gostou do que viu, do arranque do Rony e da velocidade que ele tinha. Depois de algum tempo, envelhecendo... Ó a moto. Depois de algum tempo que ele estava crescendo, né? Melhorando cada vez mais no futebol, ele foi convidado por um amigo em comum que ele tinha para fazer um teste no Remo, e ele foi aceito, né? Mas ele estava longe de estar bem, só porque ele foi aceito num time grande. O Rony, com seus 17 anos, tinha que fazer 3 coisas ao mesmo tempo para continuar morando em Belém. Ele tinha que trabalhar de pedreiro de mototáxi para poder se sustentar, ele tinha que treinar todos os dias com o elenco e tinha que estudar, porque obviamente você tem que completar seus estudos. No dia 26 de março de 2014, o Rony estreou como profissional contra o São Francisco. O time do Remo estava perdendo por 1-0 no time do São Francisco, e a torcida desses times mais do Norte e Nordeste sempre, acho que dá pra dizer que são mais bravas, mais apegadas com o time, né? Então estavam vaiando, a maioria estava saindo do campo já, com um protesto, né? Mas aí o técnico decidiu colocar o Rony. O Rony entrou e depois de 8 minutos em campo, o cara já marcou o primeiro gol da carreira dele, salvando o time dessa derrota, né? E a comemoração que ele fez depois, ele deu um mortal, que hoje em dia ele já faz normalmente qualquer gol, ele dá um mortal. O Rony ficou até 2015 no Remo, mesmo com o time fraco, porque, como eu disse, nesse jogo contra o São Francisco, que, assim, eu conheço o Remo, mas o São Francisco eu não conheço. Então, empatar com um time desse já dá pra ver que o time não tava bom. Então, muitos jogadores acabaram saindo do clube, porque o time não tava bom, então os melhores foram pro time de melhor escalão, Série A ou Série B, alguma coisa assim. E os que ficaram tiveram que se virar, né? Então, ele foi um dos que ficou, e por isso a torcida gostava muito dele. Um dos jogos mais importantes que ele jogou nessa último ano de Remo que ele ficou foi um jogo contra o Atlético Paranaense, que viria a ser o seu clube no futuro, pela Copa do Brasil, que ele viria a ganhar com o próprio Atlético, onde eles acabaram sendo eliminados nos pênaltis, mas jogaram muito bem contra um time de primeira divisão. Em 2015, no final do ano, ele foi para o time sub-20 do Cruzeiro, onde ele acabou não tendo espaço e foi negociado por empréstimo com o time principal do Náutico. No Timbu, né, no Nordeste, ele não começou bem, mas depois de um tempo, depois de alguns toques ali, depois de alguma ajuda do Kuki, que é um ídolo do Timbu, do Náutico, e depois dele mostrar alguns vídeos do Zidane pro Rony, o Rony acabou melhorando drasticamente, ele melhorou muito, e ele foi o artilheiro do time na Série B com 11 gols. Então, o Zidane, dá pra dizer que a inspiração do Rony era o Zidane, que depois que ele viu o vídeo do Zidane, ele melhorou muito, né? Aí depois do empréstimo dele pelo Timbu, ele voltou pro Cruzeiro, mas de novo ele não ia ter chances no Cruzeiro, e ele foi negociado com Albirex Niigata do Japão. E também ele não se adaptou nada bem no time do Albirex Niigata. Ele não aprendeu a língua, ele não conseguia se adaptar à cultura, à comida.
onde ele não brilhou muito e fez poucos gols. E depois desse ano conturbado pelo time japonês, no final dessa temporada, o Rony foi anunciado pelo Botafogo, mas o Rony acabou não jogando pelo clube do Botafogo porque o time japonês achava que ele estava desrespeitando. Tipo, ele ainda tinha contrato com o clube e ele tava indo para um outro time, tipo, no meio do contrato dele, né? O Corinthians apresentou uma proposta pelo Rony, né? De 3 anos de contrato. Ele ia voltar a jogar na Série A por um clube grande, que é o Corinthians, que sempre tá disputando por alguma coisa, né? O Botafogo, infelizmente, não tá mais. Hoje só o Flamengo domina lá o Rio. Mas o Timão também ficou com medo do Rony perder na justiça para o time japonês e também saiu fora. E aí, mesmo a FIFA ainda falou que o Corinthians podia sim anunciar o Rony para jogar, que ele podia jogar, né? Podia ser que depois ele tivesse que sair, mas por enquanto ele podia jogar, mas o Corinthians não quis. Então, o Atlético Paranaense convidou ele a treinar no CT do clube, e depois que deu tudo certo pro Rony contra esse clube japonês, o Rony, depois de um mês treinando pelo clube do Atlético Paranaense, fez a sua estreia contra o Bahia, já marcando gol, né? Então, dá pra ver que o Atlético Paranaense foi certeiro na contratação dele. E bom, ele saiu lá do Pará, na uma ponta do Brasil, e veio jogar aqui no Sul, na outra ponta, e mesmo assim se adaptou muito bem aqui no time do Furacão. E ele ajudava moradores de ruas e outras crianças, então foi uma coisa muito boa dele. E bom, ele no Atlético Paranaense, acho que todo mundo sabe, ele foi protagonista, né? Ele podia não ser jogador de todo jogo, ficar jogando todo jogo como titular, mas era o 12º jogador muito bom para a equipe do Atlético, e dá para falar bem disso, porque ele ganhou no Atlético Paranaense uma Copa do Brasil fazendo show na final, e ainda ganhou a Sul-Americana pelo Atlético, que foi muito bom para o Atlético, fazia tempo que não ganhava um título grande assim, né? E bom, e depois o Rony foi negociado com o Palmeiras por 6 milhões de euros. Ele chegou com status grande no Palmeiras, né? O Palmeiras que trouxe de volta o Luxemburgo, mas que, né, não ajudou muita coisa. O Murilo pode falar mais porque ele é palmeirense, mas nem o Luxemburgo estava ajudando, o Palmeiras não estava jogando bem e o próprio Rony não estava jogando bem. E por isso a contratação dele aí foi um motivo de meme por muita pessoa. Eu mesmo fiz meme com o Murilo. E bom, e depois que o Luxemburgo foi embora, que chegou Abel Ferreira, né, o técnico português, aí não tem nem o que falar, né? O Rony voltou a jogar o que ele sabe jogar. É o artilheiro do Verdão hoje na Libertadores, fazendo gol em quase todo jogo aí, no Brasileirão também. Chegou longe na Copa do Brasil, na final. E fez gol em jogo importante, como contra o River 3-0, né? Então, não tem nem o que falar. O Rony é pica. O Rony é bom. E bom, e você vê que todo mundo pode chegar lá um dia, né? O Rony era pobre, não tinha uma cama, um colchão pra dormir. E hoje em dia ele é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Se inscreva no canal.